Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde, dentro do seguinte tema: busque a Jesus. Busque a Jesus. Eu quero trazer aqui a nossa reflexão, a passagem que fala sobre Zaqueu, que está em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o verso 9. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo: Ora, ele se hospeda com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, eis aqui a história de Zaqueu. Já era conhecida e se tornou ainda mais por causa daquela bela música Como Zaqueu. O que a gente pode pensar aqui? A história é curiosa. Um homem de pequena estatura subindo em uma árvore. Essa história também ela é didática, porque Jesus para debaixo da árvore e chama Zaqueu pelo nome. Realmente, são muitas as lições. E eu queria me concentrar aqui na busca de Zaqueu por Jesus Cristo. Veja bem, Zaqueu ele é apresentado de diversas formas. Primeiro, ele é apresentado pelo nome. Seu nome, Zaqueu, na cultura hebraica, nomes têm significados. Zaqueu quer dizer puro, ou quer dizer santo. Então, quando deram esse nome para essa criança, quando ela nasceu, queriam incentivar ela a ter um caráter puro, a ter um comportamento santo. Infelizmente, nós sabemos que não foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu acabou se deixando levar pelo embaraço financeiro, pela ambição, pelo desejo de enricar. Então, num certo sentido, nós já podemos nos identificar um pouco com Zaqueu, porque nós também nascemos com uma expectativa de sermos puros, de sermos santos. Não é assim que nós fomos criados? A imagem e semelhança de Deus? Mas assim como Zaqueu não cumpriu a expectativa do seu nome, nós, infelizmente, por causa do pecado, não temos cumprido a expectativa do nosso propósito. Já podemos nos identificar com Zaqueu de início. Mas, além disso, Zaqueu é identificado pela sua ocupação. Ele era publicano. Publicano, homem de serviço público. O que acontece? Todo país, toda nação, precisa cobrar impostos. Quando essa nação ela é independente, então cobra imposto para que ela possa se manter. Como Israel estava sob o domínio romano, os impostos eram cobrados não apenas para a nação se manter, mas para a nação pagar tributo a Roma. E Zaqueu tinha essa ocupação de cobrar imposto dos seus conterrâneos para enriquecer a nação dominadora, a nação opressora, a nação estrangeira. Então a profissão dele não era bem vista, não era benquista. Até porque os publicanos acabavam se aproveitando desse poder que os romanos lhe davam para cobrar além do que deveria e enriquecer-se com isso. Então, realmente, estamos percebendo tanto não só o seu nome, também a sua ocupação. Ele também era conhecido pelo seu status social. Não é só que ele era publicano, ele era o maioral dos publicanos. Então, parece que ele havia se projetado naquilo que ele se propôs a fazer. Ele tinha um status social, ele era o principal. Se os outros publicanos já tinham um poder aquisitivo razoável, ele tinha um poder aquisitivo superior aos demais. Em contrapartida, se os outros publicanos eram mal vistos, ele era o mais mal visto dos publicanos na sua região. Ele é apresentado também
pela sua constituição física, pela sua estatura. O texto fala que ele era baixinho, pequena estatura. Talvez ele era um anão, já que na Bíblia não existe essa expressão anão, então talvez quando fala de pequena estatura, devesse estar dizendo que ele era um anão. Possivelmente. Meus irmãos, ele tinha limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Ele era mal visto pela sua comunidade devido a algumas atitudes suas. Nós, devido às nossas atitudes, devido aos nossos comportamentos, às vezes somos mal vistos por aqueles que nos cercam. Pessoas nos conhecem, veem nossos defeitos, veem alguns desvios de caráter, desvios de personalidade, desvios de conduta, e nós acabamos sendo mal vistos. Percebe que podemos nos identificar de várias formas, né? Mas, meus irmãos, a coisa principal que esse texto vai dizer sobre Zaqueu, a coisa principal, ele queria ver Jesus. O ponto essencial desse texto é este: ele queria ver Jesus. Independente da sua falha em não ser aquilo que esperavam que ele fosse. Zaqueu quer dizer santo, quer dizer justo, quer dizer puro. Independente disso, ele não ter conseguido ser o que esperava que ele fosse, ele queria ver Jesus. Independente dele acabar tendo abraçado uma profissão que tanto era mal vista, quanto ele acabou se deixando levar e deve ter tomado atitudes corruptas, independente disso, ele queria ver Jesus. Meus irmãos, independente do seu status social, dele ter um poder aquisitivo superior aos demais, aquele status social não preenchia uma necessidade do seu coração. Ele queria ver Jesus. E independente da sua constituição física, dele ser de baixa estatura, o fato é, ele queria ver Jesus. Meus irmãos, o ponto principal da vida é este: qual o nosso desejo quanto às coisas espirituais? A grande questão é essa. Qual o nosso desejo para com o Senhor? Qual o nosso desejo para com Jesus Cristo? Isso daqui é importante nós refletirmos, pela seguinte razão. Infelizmente, boa parte das pessoas, elas têm algo que é chamado de insensibilidade espiritual. Elas não são sensíveis a Deus. Elas são alheias às coisas espirituais. Infelizmente, boa parte das pessoas pode até sentir um vazio, mas preenche esse vazio com as coisas deste mundo, com o pecado, com os prazeres, ou até com coisas, no primeiro momento, legítimas, mas que se tornam ilegítimas por acabarem ocupando um lugar que é só de Deus na sua vida. Este homem me mostra também o seguinte, é que ele não apenas percebia uma necessidade espiritual, não apenas ele notava que as coisas que ele tinha não preenchiam essa necessidade espiritual. Este homem está mostrando que a necessidade espiritual dele só pode ser preenchida por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Isso é que faz a diferença. Meus irmãos, às vezes as pessoas têm sensibilidade espiritual, mas procuram preencher essa sensibilidade espiritual com atalhos, com desvios, com substitutos. Ele está percebendo que é Jesus, apenas Jesus, e ninguém mais que Jesus. Veja, não é religião, não é ativismo religioso, não é, como é que a gente pode dizer, a sua consciência está sendo, de alguma maneira, anestesiada por isso ou por aquilo. É tão somente a pessoa de Jesus. E aqui o que a gente vai aprender? O desejo dele por Jesus o levou a encontrar tempo. Pensa bem nisso. Ele reservou um tempo porque ele queria ver Jesus de qualquer forma. E nesse tempo ele percebeu que não era Jesus que estaria à disposição dele, ele que precisaria se enquadrar no momento que Jesus passasse pela cidade. Ele está percebendo que Jesus está indo embora. Se não for agora, não vai ser nunca. Meus irmãos, entendamos isso. O nosso desejo por Jesus deve nos levar a encontrar tempo. Não o tempo que nos sobra, mas o tempo que nós priorizamos. Nós precisamos entender isso. O fato é, nós às vezes encontramos tempo para diversas outras coisas, menos para o principal, que é o Senhor.
Como é que está o seu desejo por Jesus? Procure tempo para encontrar-se com o Senhor. Valorize a presença dEle. Se esforce para ter um momento com Jesus. Eu gosto dessa frase que diz assim: quem quer, encontra tempo. Quem não quer, encontra desculpas. Pensa bem nisso. Quem quer, encontra tempo. Quem não quer, encontra desculpas. Não é assim o rapaz, quando ele está namorando, ele está apaixonado pela namorada, ele dá um jeito, ele encontra tempo para estar com a namorada. Não é assim a moça com o rapaz? Ela dá um jeito, encontra tempo para estar com o rapaz. Quando nós queremos muito uma coisa, nós encontramos tempo para estar com aquela coisa. Quando nós amamos muito uma pessoa, nós encontramos tempo para estar com aquela pessoa. Mas quando não é tão importante para a gente, ao invés de tempo, a gente encontra desculpa. Mais do que isso, ele não só deu um jeito de encontrar tempo, o seu desejo levou a encontrar uma oportunidade. Jesus está passando. Ele quer ter essa oportunidade, ele vai dar um jeito, ele se reinventa. Ele vai fazer algo que foge até mesmo ao normal, que vai deixá-lo até exposto, até mal visto, mas ele vai encontrar uma oportunidade. Quem não quer, dá jeito, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. Meus irmãos, quem quer, encontra tempo. Quem não quer, encontra desculpa. Quem quer, encontra o jeito. Quem não quer, encontra desculpa. O desejo dele é maior. E mais do que isso, seu desejo levou a encontrar uma maneira. Ele vai subir numa árvore. Ele se olha no meio da multidão, ele fica pensando o seguinte: olha, o pessoal é mais alto do que eu. Eu não vou conseguir olhar acima dos ombros do pessoal. Ele imagina, talvez esse pessoal nem gosta de mim. Se eu ficar ali, o pessoal vai ficar me dando cotovelada, vai ficar me empurrando. E ele imagina, como é que eu posso fazer? Eu não vou deixar que as limitações externas e não vou deixar que as limitações internas me impeçam de encontrar Jesus Cristo. Eu quero ter um momento com Jesus. Percebem, meus irmãos? Limitações externas, a multidão. Limitações internas, pessoais, sua baixa estatura. Ele poderia dar desculpas, ele poderia dar pretextos, ele poderia ter razões que justificassem a sua acomodação. Só que o seu desejo é maior. Por isso eu insisto em dizer: quem quer dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Quando a gente quer, a gente se esforça. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente busca. E então ele deu o seu jeito. O seu desejo não apenas promoveu sua busca por Jesus. Guarda bem isso daqui no seu coração. O desejo dele não apenas promoveu a busca dele por Jesus. O desejo dele também promoveu a busca de Jesus por ele. Guarda isso no seu coração. Devido a ele querer tanto encontrar-se com Jesus, devido a ele ter se esforçado, devido a ele ter se disposto a pagar o preço, sabe o que ele descobriu? Que a busca dele por Jesus fez com que Jesus também buscasse por ele. Jesus ia passando e aquela região deveria ter várias árvores. Jesus passou pela primeira, continuou andando. Pela segunda, continuou andando. Pela terceira. Até que Jesus para justamente na árvore onde ele estava em cima. Jesus olha para cima da árvore e chama ele pelo nome. E diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém, me é necessário, eu preciso entrar na sua casa. Meus irmãos, tantas árvores, por que Jesus parou justamente naquela? Por causa de Zaqueu. E no meio de tanta gente, já que havia uma multidão, por que Jesus falou especificamente para Zaqueu e não para os demais? Os demais realmente estavam buscando, mas talvez estavam buscando na sua linha de conforto, na sua zona de conforto. Zaqueu estava buscando de uma forma especial, de uma forma mais intensa, de uma forma mais pura. E eu não quero menosprezar a busca dos outros. Eu gostaria que nós nos concentrássemos na busca de Zaqueu. E guarda isso no seu coração. A busca de Zaqueu por Jesus fez com que Jesus também buscasse por ele. Deus disse assim: vocês me buscarão e vocês me acharão, quando me buscarem de
todo o coração. Meu irmão, se houver uma busca verdadeira, você vai encontrar Jesus. Se houver uma busca real, você vai encontrar Jesus, porque Jesus se permite ser achado por aqueles que o buscam. Como é que a Bíblia fala? Buscai ao Senhor se porventura, tateando, o puder achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Percebe? Busque tateando, busque com desejo, busque realmente com ânsia, com vontade, e você vai encontrar o Senhor. Zaqueu vai descobrir isso. Em meio a toda a multidão, foi na casa de Zaqueu que Jesus disse que queria entrar. Foi na casa de Zaqueu que Jesus disse que queria pernoitar. É ali que ele iria jantar. Seu desejo trouxe Jesus não apenas para a sua vida, seu desejo trouxe Jesus para a sua casa. Jesus está dizendo, olha Zaqueu, não é apenas que você vai me ver passar, você vai ter o privilégio de me ter dentro da sua casa. Você vai ter o privilégio de me ver fazendo parte da sua família, parte do seu dia a dia. Meus irmãos, observe, o Senhor vai além na vida daqueles que vão além por Ele. O Senhor vai além na vida daqueles que vão além por Ele. E aqui, meus irmãos, a gente vai perceber o seguinte, Jesus entrando na casa de Zaqueu, promove na vida de Zaqueu uma reviravolta. As pessoas olham e as pessoas começam a questionar, mas espera aí, Jesus, você na casa de Zaqueu, você sabe quem é Zaqueu? Você conhece um pouco a história de Zaqueu? E aí Zaqueu vai se levantar e vai dizer realmente, olha, antes de Jesus entrar na minha casa, a minha história era uma. Mas agora, Jesus entrou, minha história vai ser outra. Agora vai ser diferente. Antigamente, eu era muito preocupado em enriquecer, eu era egoísta. Mas Jesus entrando em minha casa, vai haver uma mudança. Eu virei agora altruísta. Vou dividir metade dos meus bens com os pobres. Percebe a diferença de Jesus? Percebe que quando a gente tem um desejo de buscar Jesus, as nossas prioridades começam a ser outras? Os ídolos do nosso coração vão caindo por terra? Quando nós realmente temos desejo de buscar a Jesus, as outras coisas vão perdendo essa importância toda que a gente tinha. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. O egoísta virou altruísta. E ele diz assim, olha, no que eu tenho defraudado os outros, vou restituir 4 vezes mais. O desonesto agora está virando honesto. E por que ele fala 4 vezes? Por que ele não diz 2, não diz 3, não diz 5? É porque a lei dizia que quando você roubava alguém, você tinha que restituir 4 vezes mais. Ele agora está se comprometendo a cumprir aquilo que a palavra do Senhor já ensinava. Não mais por coerção, não mais por pressão, agora por devoção. É porque eu quero que Jesus fique à vontade na minha casa. Eu quero que Jesus fique à vontade na minha vida. Eu quero que as pessoas percebam que Jesus dentro da minha casa faz diferença, transforma, muda e muda para melhor. Meus irmãos, considerem isso. E sabe o que mais que esse texto vai nos ensinar? O que Jesus, ele termina dizendo, versículo 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Meus irmãos, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Para aquelas pessoas, Zaqueu, ele era um traidor. Para aquelas pessoas, Zaqueu, ele era um vira-casaca. Para aquelas pessoas, Zaqueu, ele era um desonesto, ele era um explorador, ele não merecia nem mesmo ser cumprimentado na rua. Mas para Jesus Cristo, aquela pessoa é importante. Jesus Cristo restitui e atribui valor a Zaqueu. Meu irmão, entenda isso. Você, para Jesus, é importante. E quando você busca Jesus, aquele valor que Jesus te atribui, você começa a perceber na sua vida. Esse também é filho de Abraão. E aí Jesus termina dizendo, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém precisa continuar perdido. Então somente disponha-se a buscar por Jesus. Meus irmãos, meus amigos, o tema da reflexão hoje é este. Busque
a Jesus. E eu queria te incentivar. Assume o propósito. Assume o compromisso. Disponha-se a buscar ao Senhor de uma maneira especial, de uma maneira intensa. Encontre tempo, encontre jeito, encontre oportunidade. E que o Senhor se agrade em recompensar a sua busca. Que você descubra o quanto que o Senhor honra isso na sua vida, assim como o Zaqueu descobriu, assim como tantos têm descoberto. Busque por Jesus, honre a Jesus, entregue-se a Jesus. Louvado seja o nome dele. Um carinhoso abraço.